o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus capítulo 10, verso 24 diz: o pupilo não está acima do seu mentor, nem o escravo acima do seu amo. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram de Beelzebul ao cabeça de casa, quanto mais aos membros da sua família. Entretanto, não os temais. Nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra, sem a permissão do vosso Pai. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Por isso, não temais. Bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu declararei diante de meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, a perderá, mas quem perde a vida por minha causa, a achará. Quem vos recebe, a mim mesmo recebe. E quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Amém, irmão? Poder sentar. Irmãos, nessa manhã nós queremos compartilhar algo que subiu ao meu espírito. Veja que o Evangelho de Jesus tem o seu registro de maior glória, pelo que nós conhecemos historicamente, no começo da era da igreja, porque as pessoas realmente tiveram um impacto de Deus na sua vida e largavam tudo. Pessoas às vezes largavam tudo, diziam para a família, para a mulher, para o filho: olha, Jesus me mandou ir ali na cidade tal, eu vou lá levar uma palavra. Volta quando? Eu acho que dentro de uma semana eu estou de volta. Quando o camarada chegava lá na cidade, Jesus dizia assim para ele: agora daqui, vai para tal lugar. Aí já passou 2 semanas. Quando ele estava em outra cidade, daqui, vai para tal lugar. E muitos desses não voltaram mais em casa. Largaram seus filhos adolescentes, esposa, e lá foram fazer a obra e morreram no campo, sem retornar. Ou seja, saudades, amor e etc., mas tiveram que largar para obedecer uma direção de Deus. E sobre eles se cumpria muito essa palavra, né? Quem ama seu pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim, filho, filha, enfim, não é digno de mim. E essa palavra se enquadra em muitas situações, e uma dessas que nós estamos aqui compartilhando. Se você não tiver Jesus em primeiro lugar, mesmo, você não faz nada. Tudo vai ser complicado e difícil para você. Se você não andar com o escudo da fé e da lógica do Evangelho diante de você, você vai se deparar o tempo todo com barreiras que você não consegue saltá-las. Mas é a fé que vai abrir portas onde não há porta.
que vai chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Você vê que esse conceito aqui, Jesus diz assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Se os inimigos do homem serão os da sua própria casa, o que dirá com relação ao mundo? Se dentro da própria casa vai haver uma guerra, imagina no mundo. Jesus está dizendo assim, ei, vai ter guerra, mas tem um monte de gente fugindo da guerra. Se você foge da guerra, você não presta para o Evangelho, porque a igreja é edificada contra as portas do inferno. É choque, choque. Não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Espada é um utensílio de guerra, e espada é símbolo da sua palavra. A sua palavra é motivo para guerra. E Jesus falou assim, acho interessante isso, se rejeitaram a mim, vão rejeitar vocês. Mas se guardaram a minha palavra, também vão guardar a vossa. Eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Caramba, eu vou ser devorado? Não, vai ter lobo que vai acabar se convertendo em ovelha. Ou não é assim? É claro que é assim. Amém, irmão? Porque a palavra de Jesus é que faz o poder. Não importa se a ovelha é fraca, a palavra é forte. Não importa se a ovelha está ali, capenga, tal, e o lobo vem para devorar. Não, a palavra que está na ovelha, o espírito que está na ovelha, é mais forte que a ovelha e é mais forte que qualquer lobo. O leão, o diabo ruge como um leão, buscando a quem possa tragar, mas ele traga. Então essa é a realidade do que Jesus nos chama, da obra que Ele nos chama. Agora, irmão, você só será um crente perfeito quando você entender que em cada passo que você der, pode ser suscitada uma grande guerra. Se você fugir disso, não existe cristianismo, pelo menos não na restauração, na geração de Jesus Cristo. Se você tiver o conceito de fugir da guerra e proclamar a paz, o cristianismo que nós pregamos aqui, que é o verdadeiro, não faz parte da sua vida. Muita gente está preferindo a ilusão daquela autossatisfação, né? O ser humano tem isso em si. Ele dá alguma coisa, então ele se sente justificado. Nesse lugar, meu irmão, não adianta você dar dinheiro, não adianta você, seja lá o que for que você tenha. Deus quer de você aquilo que você recebeu exclusivamente dele mesmo, que é a tua vida. Se não for a tua vida, o teu dinheiro não presta para nada, irmão. Porque Jesus Cristo não morreu na cruz para que as igrejas enriquecessem de dízimos e ofertas. Jesus Cristo morreu na cruz para resgatar a tua alma. Resgatar em que sentido? Resgatar ao ponto de colocá-la a serviço dele. Ah, Jesus me resgatou, eu estou na igreja. Não está na igreja não. Só está na igreja aquele que está a serviço de Cristo. Aproveita, anota no caderninho, irmão, nas tábuas do teu coração, porque essas coisas você só vai ouvir aqui, da minha boca. Aproveita, não gostou? Dá teu jeito, mas ouviu a verdade. Se tu não trabalha para Cristo, tu é um inútil, porque Ele morreu na cruz para te colocar ao serviço dEle. Rogai, suplicai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. A seara é grande, os obreiros são poucos. Jesus foi para cá, foi para lá, sentiu sede, teve fome, está cansado, pediu água à mulher samaritana e tal. Jesus está desgastado. Jesus chega para os seus discípulos, cansado. Olha, eu não dou conta. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E até hoje, a seara continua muito grande e os obreiros continuam menos do que antes. A igreja está cheia de gente pensando que é crente.
As igrejas, né? Estão cheias de... Igreja não, força de expressão, porque eu não considero igreja. Eu não considero igreja uma organização que tem aliança com política. Isso para mim é templo de Satanás. Eu não considero igreja uma organização que tem maçons no seu meio. Senta o maçom aqui, vê se ele aguenta 2 pregações. Se tem maçom congregando dentro de igrejas, é porque a palavra não está fluindo. Eu conheci numa igreja, eu estive lá, eu ouvi, eu vivi essa experiência, numa igreja lá em Campo Grande, num tal Daniel Malafaia. Sobrenome não te é estranho não, né? Um tal Daniel Malafaia. E estávamos fazendo um trabalho lá, e 2 senhoras, uma senhora e uma mais jovem, veio conversar comigo, veio falar e tal. E quando nós passamos um CD para ela, não lembro qual era o CD especificamente, falou, não, porque eu frequento aqui essa igreja já tem 4 anos, mas eu sou católica. Põe um católico 4 anos sentado aqui. Põe que eu quero ver. Ou ele se converte ou ele pula fora, irmão. Não aguenta. E a mulher me disse assim, não, nós congregamos, nós frequentamos aqui já tem 4 anos, mas eu sou católica, eu vou lá na minha igreja, mas no dia que não tenho nenhum trabalho lá na minha igreja católica, eu venho aqui na igreja do pastor Daniel Malafaia. Ele é tão bonzinho, diz que eu sou tão bonzinho, diz que eu sou bonzinho, diz que eu sou um cara pacífico. Irmão, só sou pacífico quando eu estou fora desse púlpito. Aí eu sou outra pessoa, mas a serviço de Cristo, quem olha para mim diz assim, esse cara mata um, esse cara é um assassino, esse cara é um louco, esse cara é um fanático, tudo isso eu sou, a serviço de Jesus Cristo. Então, o que acontece? Se a pessoa senta no banco da igreja, mas não ouve a verdade, ela vai permanecer a vida inteira nas trevas. Jesus disse aqui algo, irmão, que eu quero que você entenda com muito carinho, quando ele diz, no verso, ele diz, aquele que me confessar, onde é o verso que está isso? Hã? 33, olha, é 33. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Sim, no 32 diz, assim sendo, todo aquele que me declarar. As outras versões de todo aquele que me confessar. Então, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu declararei diante do meu Pai que está nos céus. O que é declarar Jesus diante das pessoas? É dizer, eu sou cristão? Isso faz com que as pessoas conheçam Jesus? Não faz, não. Você dizer que é cristão não converte ninguém, amém? Mas você anunciar a doutrina do Evangelho, isso é a chance, é a luz para que as pessoas possam sair das trevas. Então, não, eu sou cristão. Isso não é o bastante. Não, eu sou cristão por quê? Porque a Escritura diz, olha, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Está vendo, meu amigo espírita? Você está acreditando na reencarnação? Você está enganado. Você tem prova da reencarnação? Não, mas eu tenho prova da ressurreição. Eu sou cristão porque está escrito, não farás imagem de escultura. Está vendo? Não tem adoração de imagem de escultura, não tem invocação dos mortos, não tem purgatório, não tem missa para os mortos. Aí você está declarando Jesus. Não apenas, eu sou cristão, e daí? Se você pegar um monte de gente da Universal, eles vão dizer que são cristãos, e eles são? Não, não são cristãos. Se você pegar um monte de gente que está vivendo uma filosofia batista de paz e amor, eles vão dizer que são cristãos. Se eu tiver que ser cristão que nem eles, eu quero que um raio caia do céu e me consuma. Você vai pegar um monte de assembleiano entrelaçado com a desgraça da política e eles vão te dizer que são cristãos. Podem ser, não do meu Cristo, não do meu,
Pode ser cristão que for, não do meu Cristo, não dessa Bíblia aqui. Esse meu Cristo aqui jamais pisa em Congresso Nacional, jamais se curva para político. Ele é soberano e ele não faz aliança. Aonde ele entra é para reinar como soberano, não para fazer aliança com ninguém. Então, se você não falar, se você não confessar Jesus, ou seja, os seus conceitos, os seus princípios, não o nome J-E-S-U-S, esse nome não converte ninguém. Nem pessoa, esse nome tem poder, prega no carro, prega na casa, prega para tudo que é canto. Meu irmão, esse conjunto de letras não tem poder nenhum. Um dia usaram um conjunto de letras mais poderoso do que esse. Lá no idioma hebraico, eu vos esconjuro por Yoshua, a quem Paulo prega, e não teve resultado, o demônio partiu para cima deles e baixou o couro. Não é um conjunto de letras que tem poder, é um conjunto de princípios, conceitos e ideologia. É isso que você tem que pregar. Mas sabe o que acontece? Muita gente, ainda absurdamente, no século 21, às vésperas do encerramento da era da igreja, como diz a parábola das 10 virgens, a igreja vai ser encerrada agora no século 21, e eu aposto a minha vida, que até 2070, o meu Senhor pisará no Monte das Oliveiras. Não passará de 2070, eu aposto a minha vida, e para que não fique aberta a questão, eu aceito o desafio. De vida ou de morte, eu aceito o desafio, porque eu estou dizendo, após a mim, ele virá, e eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas alparcas. Quem quiser dar ouvidos, dê. Quem não quiser, dê. Eu só fiz a minha missão, que é anunciar. Então, muita gente não está entendendo o que é confessar a Jesus Cristo. E muita gente não está querendo suscitar a guerra. Não, se eu falar, eu posso criar problemas para mim, problemas com a justiça. Irmão, você não cria problemas com a justiça quando você fala de Jesus. Você cria problemas com a justiça quando você deixa de falar de Jesus. Porque justiça para nós é uma só, a que vem do alto. Justiça para nós é uma só, a que vem do alto. Uma desembargadora juíza, uma canalha, uma pilantra lá agora do Mato Grosso do Sul, estava dizendo que ia processar todo mundo que falasse do filho dela. Veja que ela está me provocando, não sou eu que estou provocando, é ela que está me provocando. Porque o filho dela foi pego lá com remessas e mais remessas de maconha, cocaína, um canalha desnaturado. E quem falar do meu filho vai ser processado. Tá bom, espera. Quando eu tiver tempo, eu resolvo esse problema. Por enquanto, eu estou muito ocupada. Que eu já falei para os irmãos, irmão, quando surgir qualquer situação, que alguém estiver falando de mim, pega aquele vídeo que eu fiz, delegada e ONU, tem com legenda em alemão, tem com legenda em inglês, delegada e ONU, joga para lá, joga para eles, que vai encerrar o assunto rapidinho, porque os caras querem me amissar com a lei, com arma, e eu estou ali falando umas coisas que vai todo mundo entender, pô, esse cara não se intimida com arma, esse cara não tem medo de nada. Joga aquele videozinho para eles, delegada e ONU, que aquilo encerra qualquer discussão, qualquer assunto. Aquilo ali extrapola qualquer conceito de ameaça que eles queiram trazer, extrapola. Que um cara que está falando, citando o nome de delegado e mandando para o inferno, esse cara não tem medo de nada. Servo de Deus, quem conhece Deus, não tem medo de nada. Viu aqui que nós lemos? Não temeis os homens que podem matar o corpo, mas não podem fazer nada com a alma e com o espírito. Temei a Deus, que depois de matar o corpo, ainda pode fazer perecer no inferno a alma e o espírito. É Ele que nós tememos, a ninguém mais. Lá está escrito na parede, quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires carro e cavalo e povo em mau número do que tu deles, tu não terás temor. O Senhor teu Deus te libertou da escravidão do Egito, está contigo. Nós conhecemos um Deus que abriu o mar vermelho, que ressuscitou Jesus Cristo ao 3º dia e Lázaro ao 4º. Quem tem medo de alguma coisa? O dia que eu ouvi por aí que inventaram a arma capaz de me matar, eu vou até esse cara e vou dizer, puxa esse gatilho que eu quero fazer o teste.
Não acredito na minha morte. Eu não acredito na minha morte. Acabou-se a história. E se alguém disser, vai morrer, eu vou dizer assim, eu quero ver. Quem conhece Deus não tem medo de nada. E eu não tenho 30 anos de evangelho passeando dentro da igreja, nem enganando, nem explorando ninguém. Eu tenho 30 anos de serviço a Jesus Cristo. Eu não sirvo um Deus fictício. E igreja para mim não é como disse Josué Irion a respeito dos pastores brasileiros. Josué Irion, um evangelista mundial, não sei como anda agora, disse, no Brasil os pastores não têm igreja, no Brasil os pastores têm um negócio. E diga-se de passagem, um negócio descarado, administrado por canalhas. A igreja para eles não vai bem quando pessoas estão aprendendo do evangelho. Diga-se de passagem, os seus seminários custam 400, 500, 600 reais por mês para alguém adentrar um seminário, estudar a Bíblia, que não vai aprender Bíblia. Porque se eles soubessem de Bíblia, não seriam o que são. O negócio deles vai bem quando os dízimos e ofertas estão subindo. Eu digo uma coisa para você, meu irmão. Do último culto que teve nesse lugar, foi na quarta-feira, eu ainda não abri aquela caixa de oferta. Nem sei como é que está aquilo lá. Porque esse ministério, Deus nos tem sustentado, e não necessariamente com dinheiro, mas com a sua graça, com o seu favor. Às vezes passa uma semana sem a gente abrir aquela caixa de oferta lá. E mais, já passou até mais tempo do que isso. Nem lembro que essa igreja aqui aceita dízimos e ofertas muitas das vezes. Nem lembro. Porque o nosso pensamento não está voltado para isso. Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa falar às pessoas. É esse o nosso tema. Você precisa falar, pastor, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho condição. A questão é, você quer conseguir, você quer ser capaz, você quer ter condição, porque o fato de você não poder não justifica, porque ninguém foi mais fraco e mais covarde e temeroso do que eu já dei o meu testemunho. Eu já dei o meu testemunho. Eu dizia para Jesus, Jesus, eu sei que é necessário, mas eu não consigo, eu não posso. E o cara que não conseguia, que não pode, ele foi e disse, eis que eu faço novas todas as coisas. Você quer a unção? Quer o poder? Descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Imagina, uma mulher que nunca conheceu homem, deu à luz um filho, e não um filho qualquer, o Filho de Deus. O que é impossível para Deus? Você é visto, meu irmão, como um tição tirado do meio do fogo. Você é visto como alguém comprado no sangue, como ministro do Altíssimo. E Ele faz dos seus anjos vento e dos seus ministros labareda de fogo. Mas você tem que querer a promessa dEle na tua vida. A promessa está aí. Ah, tem promessa, vai se cumprir? Não, tem promessa, tem desejo, vai se cumprir. Se não houver desejo, não vai se cumprir nada. Então, meu irmão, veja, se você deseja, quer falar, quer anunciar, se cumprirá sobre ti. Mas se você está deitado em berço esplêndido, satisfeito, a carruagem do evangelho vai passar, as dispensações vão passar e você não vai ser usado como nada. Fiquei impressionado com alguns vídeos de alguns irmãos e irmãs, eu fiquei assustado, eu falei, meu Deus, que conteúdo! Porque a Escritura diz, a boca fala do que está cheio no coração. É assim que funciona. E eu fiquei impressionado e regozijado, e quando eu me deliciava ouvindo vídeos que os irmãos fizeram, o Espírito Santo me disse, a culpa é tua. A culpa é tua, a culpa é tua, porque tem portas que para que outros passem tem que ser aberta por um. Você gostou de escapar da Universal?
Você gostou de receber um CD da restauração? Isso fez diferença na sua vida? É porque alguém teve coragem para falar, alguém teve disposição de pegar dinheiro, montar um PC, comprar DVD lá na cidade, gravar, duplicar, ir na porta de uma Universal e sair por essa cidade e distribuímos 12 mil reais em CDs, distribuímos 12 mil reais em DVD nas Universais. Você gostou de sair de lá? Alguém está esperando que você também faça a mesma coisa. Tem alguém esperando que a sua atitude vá lá libertá-los. As pessoas estão em trevas. Se você que é a luz, não deixar um lampejo resplandecer sobre alguém, elas vão permanecer nas trevas. Deus precisa de você. Ele te chamou não para te enriquecer, te deixar abastado. Ele te chamou para te usar no seu trabalho. Você é nascido do Espírito? Senhor, como entrarei no ventre? Não, Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito. Quem é nascido do Espírito não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Você é nascido do Espírito. Se você é nascido do Espírito, meu irmão, você tem que se colocar a serviço de Cristo. Deixar Ele falar, deixar Ele direcionar. Vai para o teu cantinho lá, para o teu quarto e fica lá com Jesus. Ah, passou lá 3, 4 horas, Jesus não falou nada, não tem problema. Jesus, hoje o Senhor não falou, amém, bendito seja o nome do Senhor, mas amanhã eu volto. Batei, 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 abrir-se-vos-á, buscai, buscai e achareis. A palavra de Deus é comparada à pérola, irmão. E se a palavra de Deus é comparada à pérola, você já sabe, não vai achar na flor da terra. Não vai cavar meio metro e achar pérola. Não, pérolas não se acham nem nessa terra. Pérolas se acham no fundo do mar, dentro das ostras. A palavra de Deus é pérola. O que eu quero falar ainda? Muitas vezes, meu irmão, nós seremos odiados por falar a verdade. Pedro diz assim: se como malfeitores vocês são vituperados, perseguidos, não tem nenhuma glória nisso, mas se como cristãos vocês são perseguidos, toda a glória está envolvida nisso. E Jesus disse assim: exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Irmão, não tenha receio de o teu vizinho espírita ficar chateado contigo, porque você é a chance dele não queimar no inferno. É você a oportunidade dele. Você não pode negar essa oportunidade a uma pessoa, porque se tivessem negado isso a você, você também estaria nas trevas, batendo cabeça para o tranca-rua, para o Exu, para Maria Mulambo, colocando trabalhos na encruzilhada, no cemitério. Então você não pode negar essa oportunidade a uma pessoa. Não, mas a pessoa vai ficar chateada comigo. Deixa ela ficar chateada, mas deixa o Espírito Santo poder trabalhar na vida dela, porque você falou a verdade. Eu sou odiado nessa rua aí, meu irmão, porque pessoas ouviram a verdade e não quiseram a verdade. Jesus falou assim: eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou. Mas Jesus também falou assim: olha, como guardaram a minha palavra, também vão guardar de vocês. Nem todo mundo me odeia. No bairro Santo Cristo tem pessoas que vieram aqui para dentro da igreja porque me ouviram. Ouviram pela rádio, receberam um CD, enfim, se 1 milhão não quer, mas 100 pessoas querem, tá bom, tá cumprida a missão, mas todos tiveram a sua oportunidade. Se 1 milhão me odeia, não tem problema, 100 vão me amar, 10 vão me amar, 1 vai me amar. Mas você tem que abrir a boca, eu cá encherei, diz o Senhor. Não é ficar preocupado porque vai fazer inimizades, deixa fazer. Jesus Cristo não veio ao mundo para fazer amigos, veio para fazer discípulos. Lá na África tem um irmão, o Salles. Ele mandou um e-mail muito intimidado, mastigando muitas palavras. Eu falei: não, irmão, está tranquilo.
Vai em frente, vai nessa tua força. Sabe o que ele quer? Fala assim, pastor, vai nascer meu filho. Eu estava pensando que nome vou colocar no meu filho. E pastor, eu e a minha esposa estávamos conversando. Foi depois que nós ouvimos o pastor que nós passamos a saber o que é a vida. Então nós queríamos colocar o nome do nosso filho, Tupirani. Extrapolou todos os conceitos. Extrapolou, eu falei, amém, meu irmão, vai, põe. Mais um. Tomara que seja 10 vezes pior do que eu. Tomara, quem sabe, né? Pode colocar. Até hoje não acho ninguém com o meu nome. Se ele levar isso adiante, se for o projeto de Deus, eu falei, ora aí, tá tranquilo. Por mim, me sinto muito honrado. Ele falou, não, pastor, nós só conhecemos a vida depois de conhecer o pastor. Ah, é? Conheceram a vida depois de me conhecer? Por quê? Porque eu tive coragem, meu irmão. Delegados chegaram para mim, se falar em intolerância vai para a cadeia. Eu falei, você vai para o inferno. Anote meu nome, porque eu vou acabar com a intolerância no Brasil. Eu falei, e anote você o meu, porque vocês acenderam uma fogueira, e eu juro pelo meu sangue, ela não vai se apagar. É por isso que ele conheceu a vida, porque aqui tem homem de Deus, tem valente, tem gente que não dá passo para trás. Se eu tivesse me calado, se eu tivesse me intimidado, que nem um pastor canalha aqui de Nova Iguaçu, que foi perseguido da mesma maneira e retirou todos os vídeos da internet. Eu fui perseguido e eu disse, irmãos, vamos multiplicar os vídeos. Tinha 10, agora já perdi de conta. Não sei mais quantos tem. Se eu tivesse me calado, a África hoje não conheceria a geração Jesus Cristo. Se eu tivesse me calado, muita gente não teria conhecido a verdade exclusiva, nua e crua do Evangelho que nós anunciamos. Muitos chegaram nesse ministério e disseram assim, pastor, eu vim congregar nesse ministério porque eu soube da sua cadeia. E se tu foi preso, é porque tu fala a verdade. Então, meu irmão, não tire o direito das pessoas conhecerem a verdade que Deus preparou para anunciar através dos teus lábios. Não tire esse direito. Não te cales! Que unção, meu irmão. Que unção explosiva. Se tu quiseres, tu vai falar sem perceber que falou, mas tu tem que querer. É o Senhor quem falará, é o Espírito do nosso Pai, disse Jesus, que falará pelos vossos lábios. Não vos preocupeis com o que é vez de falar, ele disse. Não tira o direito das pessoas de conhecerem a verdade, meu irmão. Não tira esse direito. Ninguém é melhor amigo teu do que o Senhor Jesus. E ele falou, olha, se você me confessar, me declarar, me anunciar entre os homens, eu também, quando você morrer, eu estarei te declarando, te anunciando diante do meu Pai. Pai, aquele ali é meu, aquele ali me confessou. Pai, permite que aquele ali entre. O Pai dirá, permito, e Jesus dirá assim, vinde bendito de meu Pai. Vinde bendito de meu Pai, porque para você pertencer a Jesus, primeiro tem que pertencer ao Pai. O Pai é maior que Jesus. Não tira a oportunidade das pessoas conhecerem Jesus. Mantenha eu não consigo falar. Vai conseguir. Vai conseguir. Irmão, eu andei por muitos lugares. Me ajoelhei diante de Pombagira. Dá para acreditar? Quem olha para mim hoje diz, esse cara nasceu lá no céu. Não, eu nasci no inferno. A minha mãe, na gravidez, já tinha recebido de um terreiro de macumba, os mais antigos aqui do Santo Cristo,
são poucos nessa igreja, devem lembrar de um terreiro de macumba que tinha de uma tal de Dona Bambaia. Vocês lembram? E a minha mãe ia para o hospital, que eu ia nascer, e ela recebeu uma fita vermelha de um demônio lá, que era para amarrar na barriga na hora do parto, para eu já nascer bem influenciado. Aí, a minha mãe esqueceu a fita em casa, e eu nasci, acho que nasci meio rebelde, né? Enfim, e a coisa foi caminhando. E um dia eu passei por umas situações complicadas, desmaiei em casa, e estava com um copo na mão, o copo quebrou de uma maneira que eu fiquei olhando para aquilo, e aquilo me incomodou. Eu achei que tinha coisa espiritual naquele negócio. E aí, aonde nós fomos? No terreiro da Dona Bambaia. Cheguei lá no terreiro da Dona Bambaia, ela me rezou. A mãe de santo, vinha gente de tudo que era canto, carrão da Zona Sul, essa rua ali de baixo ficava lotada. Ninguém nunca reclamou que aquela rua ficava lotada. Ninguém nunca reclamou que não tinha espaço para estacionar os seus carros. Mas agora reclamam. Não tem problema. Um dia, quando nós saímos da terra, sabe o que eles vão dizer? Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo que já não se ouve mais? Cadê aquele povo? Nós queremos ouvir aquele som, aquele barulho. E aí eu fui no terreiro da Dona Bambaia. E ela falou, não, ele tem que rodar. Rodar era trabalhar, vestir roupa, fazer cabeça, enfim, aquelas podridões todas. E eu falei, não, vou cair de cabeça nesse negócio, vou entrar com tudo. Eu já tinha uns 19 anos. Falei, eu vou entrar com tudo. E a minha família não ia se opor a nada, todo mundo era nessa linha. E eu fui para o colégio. Eu estava no 2º grau. Chegou lá no colégio, conversando. Aí, sabe como é, né? A gente fala demais mesmo. Eu falei assim, poxa, ontem eu cheguei em casa, desmaiei, caí, apaguei geral, caí por cima do fogão, quebrou copo, quebrou pia, quebrou tudo, eu nem sei como é que eu caí. Quando eu acordei, minha mãe estava lá desesperada, Tupirani. Eu acordei assustado, com mal-estar dentro de mim. E tinha uma menina que estava sentada do meu lado. Raramente eu sentava do lado daquela menina, porque a gente sempre tem uns grupinhos de homem, né? Fica jogando conversa fora, homem sabe falar besteira o tempo todo, aí junta homem com homem. Mas naquele dia a menina sentou do meu lado. E eu conversando, falei com ela, abri o jogo assim com ela. Ela falou, poxa, vai lá na igreja. Pô, tem igreja lá, tem jovens, tal, você vai gostar, tal. Falei, igreja? Tinha tempo que eu não ouvia esse negócio, igreja. Aquela palavra soou na minha memória, igreja. Eu tinha que ir no terreiro na quinta, e a igreja era no sábado. Falei, tá aí, eu vou lá na igreja. Aí veio a quinta-feira, tu vai no terreiro? Falei, não vou no terreiro não. Eu vou esperar, vou lá nessa igreja, vou ver que negócio é esse, essa igreja aí. Aí passou a quinta, eu não fui no terreiro, chegou no sábado, eu fui na igreja. E a mãe de santo que tinha me rezado já tinha falado, olha, o teu protetor é o Xangô da pedreira, Xangô que quebrou 7 pedreiras, que tem 7 machados, que tem 7. Faltou pouco dizer que é o Xangô 77. Ah, você está rindo do capeta, é? Meia-noite ele vai na tua casa, hein? Fica rindo dele. Não tem medo não? Porque alguém te ensinou a não ter medo, né? Alguém te ensinou a não ter medo do diabo, né, irmão? Pois é assim que as coisas acontecem. Aí quando eu cheguei lá nessa igreja, que eu fui entrando, que eu olhei assim, já em cima lá do negócio, tinha um cara possesso, caído, estribuchando de tudo que é jeito, e o obreiro lá, o pastor, não sei como é que chamava na época, o que era, e diz o teu nome aí, demônio. Meu nome é Xangô das 7 pedreiras. Eu falei, aquele ali que é meu protetor? Eu não sei onde anda essa menina que disse, vamos lá na igreja.
Eu não sei onde anda ela, mas o nome dela se tornou inesquecível. Valéria Scorza. Valéria Scorza, que era o mesmo sobrenome da minha avó. Quando ela falou, meu nome é Valéria Scorza, eu falei, você é parente da minha avó? E era mesmo parente. Eu trouxe essa menina aqui, minha avó, e começaram a conversar e lembrar o nome dos parentes e falar, e era mesmo parente. Acabou o 2º grau, nunca mais eu a vi. E se ela não tivesse me falado alguma coisa, hoje eu seria um pai de santo e você um ogã, bem feito. Alguém tem que falar, amém, meu irmão? Lá dentro da escola, no 2º grau, uma menina encarou todos os preconceitos, todos os conceitos dentro de uma classe, e disse, não, vai lá na igreja, e o de trás já riu, já caçoou ela, não, se você quiser, vai lá na igreja, é tal endereço, é tal, ela insistiu comigo, eu falei, então me dá esse endereço aqui que eu vou chegar lá, e eu cheguei, e uma coisa eu aprendi, que nunca mais poderia negar Jesus. E aí depois veio a outra quinta-feira e o terreiro ficou para lá. E eu não fui consultar nem o Xangô, nem o Exu, nem o Caboclo, nem o Maria Bulambo, nem o Preto Velho. Não fui mais consultá-los. Hoje eu piso na cabeça deles e desfaço as suas más obras. Todas são más. Mas alguém tinha que ter me falado a verdade. Se aquela menina se calasse, talvez ela tivesse me privado de conhecer a verdade. Não estou dizendo que eu não poderia vir a conhecer Jesus Cristo, mas eu não passei por certas coisas que tantos espíritas acabam passando, tantos sofrimentos a mais que poderia ser desnecessário. Quantos entram para o espiritismo, aí a pombagira vem, se aposta do cara, o cara vira um homossexual, passa a ter aquela vida de vergonhas e horrores. Quantos nós estamos vendo na internet, ex-homossexuais, ex-travestis, que eram possuídos pela pombagira, abandonaram e se converteram, hoje são cidadãos de bem, mas têm no seu corpo todas as marcas daquelas atrocidades. Se aquela menina não tivesse me falado de Jesus, pode ser que eu tivesse conhecido Jesus mais na frente, pode ser, mas teria marcas mais cruéis do passado. Então eu te digo, irmão, não prive as pessoas de ouvir a verdade pelos teus lábios. Não priva, irmão, não priva. Um homem chegou diante de Jesus, um centurião. Senhor, o meu filho está à morte. Jesus falou para ele, vai, teu filho vive. Primeiro Jesus falou assim, né? Se tu não vires sinais, tu não crerás, né? Outras versões eu vi hoje num filme, Jesus dizia assim para o homem, se tu não creres, tu não verás sinais. Inverteu. São duas versões. Se tu não creres, tu não verás sinais. E ele falou, eu creio, me ajuda. E ele, vai, o teu filho vive. Mas a história diz que aquele homem não foi simplesmente procurar Jesus do nada. Ah, tem um nazareno por aí. Não, diz que alguém se preocupou em encarar o perigo da morte diante daquele centurião, aquele homem romano, aquele homem do exército. Alguém se preocupou em chegar diante dele e dizer assim, olha, a solução para o teu filho é Jesus, o nazareno que está pregando lá na cidade. E ele já não tinha mais, já tinha chamado todos os sábios e os médicos que ele conhecia, ele já não tinha mais solução para o filho dele. Era um homem de dinheiro, de posses, mas não tinha solução. Mas alguém ousou, eu vou vencer a barreira romana, eu vou vencer o escudo, eu vou vencer a espada, eu vou vencer a armadura, e eu vou dizer para ele, a solução é Jesus. E porque alguém colocou a sua vida em risco, podendo ser preso, porque Jesus já estava sendo visto como subversivo, alguém que estava agitando as massas e a multidão, colocou a sua vida em risco, mas levou salvação a outro. Não prive as pessoas, irmão, de conhecerem a verdade. Tenha um CD em mão, entrega.
Às vezes você acha até que a pessoa não vai nem ouvir, deixa Deus agir, mas é importante que você tenha semeado. Como é que você vai querer que alguma coisa brote se você não lançou a semente? E quem olha os tempos nunca semeará, disse Jesus. Não importa a incredulidade das pessoas, não importa o quanto as pessoas estejam revoltadas, não importa que você diga assim, se eu der um cartão, se eu der um CD para essa pessoa, ela vai jogar no lixo, ela vai quebrar tudo, não tem problema, dê o CD, dê o cartão, e vira as costas, você fez a sua parte, porque um é o que semeia, outro é o que rega, mas só Deus dá o crescimento. Então, irmão, essa é a realidade, não priva as pessoas, não fica temeroso com nada. Eu poderia estar no Espiritismo até hoje? Quem sabe? Né? Quantas pessoas estão aí na maior ignorância? Reencarnação. Porque nenhum crente nunca chegou para a pessoa e disse assim, olha, sabe o que diz a Bíblia? Está aqui, ó. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. E após isso, segue-se o juízo. Muita gente ainda tem amigos católicos, sabe por quê? Porque perdeu a oportunidade de ter amigos evangélicos. Talvez muitos que têm amigo católico hoje já poderia ter um irmão em Cristo ao seu lado. Só não tem porque não teve coragem de dizer, olha, está aqui escrito, ó, não adorarás imagens de escultura, não terás outros deuses diante de mim. Ah, eu tenho mais o que fazer, eu estou ocupado. A tua maior ocupação é servir a Jesus Cristo. Se essa não for a maior, meu irmão, tudo está confuso na tua vida, tudo está perdido. Jeremias, vai lá, eu te coloquei contra todo o povo da terra, mas vai lá e anuncia as minhas palavras. Aonde eu te enviar, tu irás, o que eu te mandar dizer, tu dirás, mas não é eu contra todo mundo, é eu contra todo mundo. As palavras de Jeremias surtiram algum efeito? Vai ler o livro do profeta Daniel. Daniel era nobre, Daniel era de família rica, Daniel comprou, mandou fazer cópias e pagou, a família de Daniel mandou pagar a cópia de todos os pergaminhos de Jeremias, alguém acreditou nele? E quando Daniel está lá no cativeiro, às margens do rio Quebar, ele abre os pergaminhos do profeta Jeremias e ele diz, eu entendi pelos pergaminhos de Jeremias que o tempo do cativeiro era 70 anos, então eu pus o meu rosto em direção ao sol e comecei a clamar o Deus vivo, e ele teve aquelas visões gloriosas, baseadas em Jeremias, o homem que ninguém acreditou, jogou no calabouço, espancou. Deixa te bater, deixa te espancar, deixa te matar, deixa, mas acredita, o teu sacrifício vai gerar vida, e uma alma vale mais que o mundo inteiro. E Deus falou com Ezequiel, eu estou te enviando a casa rebelde de Israel, e eles não vão te dar ouvidos, Ezequiel. Mas vai lá e fala. Ezequiel, eu estou te enviando aos teus próprios patrícios, um povo que fala a tua mesma língua. Eles não vão te ouvir. E se eu te enviasse a um povo de estranha fala, a outra nação, eles te ouviriam. Mas Israel, a casa rebelde que fala a mesma língua que você, não vai te dar ouvido. Então, Senhor, o que eu faço? Vai lá e fala. Se Deus manda falar para quem Ele está dizendo que não vai dar ouvidos, que dirá, irmão, para quem você não sabe se vai dar ouvidos ou não. Você quer que Deus te use? Você quer ser um instrumento de Deus? Aqui diz, quem encontra a sua vida perderá, mas quem perde a vida por minha causa, achará. Qual é a causa de Jesus? A causa de Jesus, meu irmão, é fazer a sua verdade. Hoje estamos na dispensação da restauração e a pregação é muito exclusiva para cristãos, que inclusive Deus na obra aqui, Deus foi muito claro. Senhor, vou construir um batistério. Não, que batistério? Eu não estou chamando o pecador ao arrependimento.
Eu não estou chamando pessoas à conversão. Anunciar agora é para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus não me deixou construir um batistério com tanto espaço, porque Ele falou, não tem mais de batismo, acabou a era do batismo. Eu não estou chamando o ímpio à conversão, eu estou querendo restaurar a minha igreja, e considerando-se isso, não precisa mais de batismo. Foi muito tremendo. E até lá batiza, não, por quê? Porque a ordem de Jesus acabou a história. Ah, mas não tem mais. Não, mas a Bíblia diz, não me interessa, eu conheço um Deus que é maior que a Bíblia. Um dos títulos dele é transcendental, significa que ele é sempre além do que pedimos ou pensamos. Mas e a lei? Quem deu a lei tem poder de mudá-la. Agora, vai entender isso? Falam um monte de coisa, mas quando a gente chama para o desafio, eles fogem. Porque, irmão, cá entre nós, Deus pode ser uma interrogação para muita gente, mas para mim, Ele é ponto final. Já está decidido o que eu creio, o que Ele tem falado comigo, e o que Ele fala comigo para mim é o bastante. E como é? Então, meu irmão, não te prive. Você é o sal, você é a luz. Jesus falou o que eu falar para vocês no pé do ouvido, apregou aos telhados. Você é a luz. O que é uma pessoa em trevas? Ela consegue andar? Não consegue andar. Uma pessoa em trevas, se você disser assim para ela, vira para a direita, você não teve ainda essa experiência. Você um dia tem que conseguir entrar num lugar sem nenhuma luz, para você ver como é que você perde a noção completa de tudo. Tudo! Você perde a noção completa de tudo. Se não tiver luz, você não enxerga. Tudo que você enxerga é porque alguma luz está batendo nisso. Se tirar a luz, você não consegue enxergar, porque a nossa retina, ela precisa da luz para reproduzir a imagem. Senão você não enxerga. Nem se você raspar a mão na frente dos olhos, você não enxerga se não tiver luz. Você necessita, os teus olhos sem luz não conseguem produzir a imagem para o teu cérebro. Você é a luz. Jesus disse que você é a luz. Você é a chance das pessoas enxergarem a porta de escape das suas trevas. É você que aponta a porta. Jesus é a porta. Sem você, as pessoas vão permanecer nas trevas. Então, meu irmão, é por aqui que a gente vai ficando. Não te detenhas, não tenha medo, não tenha medo de morrer, não tenha medo de fazer inimizade, não tenha medo de criar problema na tua própria casa, na tua própria família. Não tenha medo, porque se você amar a sua casa, a sua família mais do que a Cristo, você vai se dar muito mal. Já teve gente aqui que disse, não, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo, mas eu não posso nem falar, senão vou criar problema dentro da minha casa. A tua casa não é mais importante que a obra de Deus. A tua família não é mais importante que a obra de Jesus Cristo. Os teus filhos não são mais importantes que Jesus Cristo e que a sua obra. Não é mais importante. E acredite, meu irmão, se você faz pelos outros, Jesus faz por ti. Porque para mim ele disse, você cuida do que é meu, e eu cuido do que é teu. Que aliança legal Jesus fez comigo, e grandes coisas fez o Senhor por nós. Não te detenhas, vai, seja simples como as pombas, prudente como as serpentes, como ovelha muda levada ao matadouro, mas te dá a chance do Espírito Santo falar por ti e iluminar quem está precisando. Claro que quando você fala, o espírita, se não entender, se não compreender que você está falando por bem dele, ele vai ficar no veneno com você. O católico vai ficar no veneno, o crente vai ficar no veneno, os de qualquer denominação, todo mundo vai ficar no veneno. Mas a oportunidade deles saírem das trevas está nas tuas e nas minhas mãos. Se não for por nós, meu irmão,
já era. Cá entre nós já sabemos. Se geração Jesus Cristo saísse do cenário hoje, acabou-se o Evangelho de Jesus Cristo. Somos o único povo a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo hoje. E é exatamente assim, porque o Deus que falou conosco não é mentiroso. E Ele disse, vós sois hoje o meu único povo. Eu vou com vocês como um só. Eu só tenho vocês. Se Ele disse assim, é assim que será. Até aqui então, nos tem ajudado, Senhor. O maior exemplo para a igreja de todos os tempos ficou na vida dos que deram a vida pelo Evangelho. Temos na Escritura as cartas de Pedro, que foi um mártir. Temos declarações poderosas de Estevão, que foi mártir. Temos muitos ensinamentos de Paulo, que foi mártir. Temos o Evangelho de Mateus, que foi mártir. Evangelho de Marcos, que foi mártir. Evangelho de João e Apocalipse, que foi extraditado. E alguns dizem que depois foi mártir. Temos a Epístola de Judas, que foi um mártir. Irmãos, quer fazer história? Seja um mártir. Quer ter o nome lembrado por toda a eternidade? Quer ser coluna no templo de Deus? Quer estar representado entre os 24 anciãos? Para toda a glória há um caminho. Para todo caminho tem que haver um valente. Aleluia, Deus. Amém. Irmão André, né? Irmão Alexandre. Amém. Amém. A minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo, porque nós temos visto a sua glória. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu nesta manhã, eu via quando o Senhor falava que neste lugar Ele iria trazer os sedentos, apenas os sedentos, não ouvinte. E vi também, pastor, um local com placa de igreja, esse local, aquele templo ser partido ao meio, e vi pessoas pulando, se alegrando dentro daquele lugar, mas o Espírito Santo estava do lado de fora. Ele não estava lá dentro, e as pessoas rodopiavam, gritavam, choravam lá dentro, e em cima daquele altar, quem estava pregando era o próprio Satanás que estava naquele lugar. Logo em seguida, o Espírito Santo me deu uma outra visão. Eu via quando os anjos adentravam por este lugar, e ele tinha nas suas mãos um prumo, e ele colocava o prumo em cada um de nós. Aleluia! Então a visão cessou. Amém. Louvado seja Deus. Há uma glória neste lugar. Irmão Bruno, Deus me mostrava, irmão, você recebeu uma bota no pé direito, e eu via metade de seu corpo estava mais claro, e a outra metade ainda estava escura. E assim diz o Senhor, irmão, atente para esse púlpito. Amém. Irmã Dominique, eu vi um capacete amarelo
ser colocado sobre a sua cabeça. Irmão Paulo Sérgio, eu vi um punhal, irmão, ser colocado do seu lado direito, como mais um acessório na sua armadura. Irmão Rafael Felipe, eu vi, irmão, antes trazer para você uma corrente, e você lançou essa corrente sobre o seu inimigo e o prendeu com cadeado. Irmão Michel, eu vi um arco e flecha ser colocado na sua boca. Irmão Jorge, eu vi o Senhor entregar para ti um anzol, irmão, e esse anzol era dourado. Louvado seja Deus. Mestre, eu vi o Senhor receber uma armadura dourada muito bonita e 2 espadas de ouro ser colocado nas suas costas. Depois eu vi um homem de branco neste lugar que não era anjo, e ele estava na porta da igreja, e ele chamava o Senhor, e o Senhor apontava essa espada para ele, e ele falava, venha, e o Senhor ia, e toda a igreja ia atrás. Louvado seja Deus. Eu vi essa frente aqui ser transformada numa grande estufa, aonde os anjos estavam com as espadas dentro daquela estufa, e eles tiravam essa espada ainda em brasa e entregavam para os guerreiros. Louvado seja Deus. Eu vi algumas armaduras no alto, e alguns irmãos pegavam e colocavam, e os anjos do Senhor moldavam essas armaduras nos irmãos. Teve alguns irmãos que tentaram pregar essas armaduras e não os foi permitido. E assim diz o Senhor nesta manhã: a armadura são para guerreiros, somente para aqueles que estão dispostos a dar o sangue e ir para a guerra com o Senhor. Louvado seja Deus. Assim que o Senhor começou a clamar no começo do culto, eu vi um anjo que descia com uma espada na mão. E esse anjo, ele vinha e ele não ficava parado, ele ficava toda hora guerreando. Ele esgrimava com essa espada, uma espada fina e cortante. Então, na mesma visão, eu vi uma grande rocha. E ela tinha no meio dela como se fosse um pranchão para fora, e ali estava toda a geração de Jesus Cristo, cantando e pulando, e com cartazes nas mãos. Só que isso era coisa enorme, essa rocha era muito grande, esse pranchão também era muito grande. Então eu recebi uma palavra do Senhor: eis que eu enviei o meu anjo para pelejar a vosso favor. Vede o que eu farei por vós. Aleluia. Algo, André? Algo mais? Bendito Deus, excelso, glorioso. Tu que não és homem que mente, meu Senhor, nem filho de homem que se arrepende. E tu sabes que eu creio que acima dos céus reina o Senhor. Eu peço, meu Senhor, que a tua graça, a tua unção venha sobre o teu povo, despedaçando todo jugo, quebrando as correntes, abrindo o entendimento, meu Senhor, para que aquela palavra, Senhor, possa ser gloriosamente mencionada. Pai, dos que me deste, nenhum se perdeu. Que aqueles que o Senhor trabalhou e trouxe até este lugar, Senhor, possam ser fortalecidos,
corroborados, edificados e sobre-edificados, na largura, na profundidade, na altura, para que tu possas verdadeiramente, meu Senhor e Rei, ter com quem contar, com glória e louvor ao teu santo nome. Assim, meu Senhor, é a nossa súplica, é o que está no nosso coração, que todos sejam fortalecidos. Eu ainda te peço, meu Senhor, aqueles que desejam, que tu confirmes experiências a eles, que nesta semana, Senhor, o sobrenatural venha sobre cada um, e que cada um possa mais que entrar no rancho dos profetas, e ser mudado numa nova criatura, Deus. Novos homens e novas mulheres é o que tu precisas, meu Senhor. Mulheres com autoridade espiritual de homens. Decanto, lemantos, decantos. Autoridade, Senhor, sacerdotal sobre a vida dos teus guerreiros e guerreiras. A glória ao teu nome, Senhor, porque precisamos ouvir. Nunca tal se viu. Como o Senhor disse, nós cremos e esperamos. Este povo atormentará todo o globo terrestre. Este povo atormentará todo o globo terrestre. Aleluia a Deus. Glorifica o teu nome, meu Senhor. Aleluia a Deus. Irmão Alessandro, eu vi, irmão, ser colocado, você dentro de um macacão branco e fechado. E quando o anjo abria esse macacão, irmão, você estava com o cabelo todo grisalho e com a pele muito mais clara. Amém. Irmão Salles, eu via um animal voar sobre o irmão estava descosta, e quando o irmão virava, com a espada na mão, esse animal caía em cima da sua espada, e era abatido. Irmão Reinaldo, Deus me mostrava, irmão, a sua armadura, e na parte das costas da coluna, tinha uma brecha, e o anjo do Senhor vinha e tampava essa brecha, irmão. Louvado seja Deus. Eu vi um caixão, e nesse caixão estava a bandeira da nação brasileira. Então eu vi na rua como se um grande levante popular. Eu vi várias pessoas com as mãos para cima e gritando algo, como se fosse um grande levante, um grande protesto popular. Amém. Quando estávamos louvando o leão da tribo de Judá, nesse exato momento eu vi vários da congregação se transformarem em leões. Leões e leoas, vários se transformaram. E outros ficaram como estava, como homens e mulheres, mas muitos, durante esse louvor, se transformaram em leões e leoas, e não só a face, mas o corpo também. E esses leões andavam e cantavam. Amém. Quando o Senhor pediu autoridade, mestre, para as mulheres e para todo o povo, eu vi várias vestes de linho finíssimo descendo em muitas mulheres. Amém. Eu recebi uma palavra do Senhor agora no final. E a palavra é para toda a congregação.
eu farei vós mesmos descobrirem, a partir de agora, quem é verdadeiramente da geração Jesus Cristo e quem não é. A partir de já, começarei uma grande seleção no meio desse povo. Bom, Alexandre, não? Conta aí. Amém? O culto é para Deus. Então é Ele que vai determinar a hora de sairmos desse lugar. Deus me mostrava agora uma grande nave dessas das Forças Armadas. Aleluia, Deus. E ela tentava lançar um míssil contra este lugar. E esse míssil foi lançado, pessoal. Só que antes dele chegar neste lugar, ele foi pulverizado. E eu via, quando o irmão Rômulo falava, o anjo colocar, irmão Rômulo, no seu braço esquerdo, aleluia, Deus vivo! Oh glória! Oh glória! Quem se levantar contra este lugar, eu mesmo derrubarei. Assim diz o Senhor nesta manhã. E o Senhor colocou, irmão Rômulo, decanto, uma grande proteção no seu braço esquerdo, irmão. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus vivo. E não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir, e não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor, e em nossas vidas flui o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor, e em nossas vidas flui o teu querer. Aleluia, Deus santo, majestoso, bendito. No momento em que o irmão Altair estava ainda mencionando a profecia, o Espírito de Deus soprou neste lugar, e ele trouxe um grande abalo sobre esta casa. E assim diz o Senhor, o Todo-Poderoso, nesta manhã: soprarei do meu Espírito e causarei o assombro entre as nações. Farei do meu povo um povo inigualável e causarei contenda e devastações sobre a terra, diz o Espírito Santo de Deus.
Assim diz o Senhor. Aleluia a Deus. E não passe de nós o teu Espírito, Deus. Queremos te honrar com nossa declaração, com nosso viver, com nosso sangue, Deus. Porque está escrito: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Fortifica os teus guerreiros, meu Senhor, que tudo que foi dito a nós venha a se cumprir. E libera, Senhor, o teu anjo do juízo, para que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia, Deus. André, Alexandre, Altair? Não? Bendito Deus, leva o teu povo na tua graça. Dá-nos graça também, Senhor, para aprendermos tão somente a obedecer. Somos servos, somos teus escravos pelas tuas misericórdias. Não estamos aqui traçando e jamais traçaremos planos, mas os teus executaremos, ó Deus, à custa da própria vida. Glorifica o teu nome, Senhor, porquanto nós com toda certeza somos os teus guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia!